E para falar mais sobre esse tema, a gente recebe aqui o educador e especialista em desenvolvimento infantil, Antônio Loureto, que já está aqui com a gente, Antônio Lourenço Neto, né, para a gente entender como podemos fazer esse processo de desintoxicação digital da melhor forma e com menos estresse. É essa a questão, viu? Porque aí você quer aí começa aquela confusão, né, Antônio? Nós temos, Fernanda, um desafio grande pela frente, mas o bom é que no ano passado nós tivemos uma resolução do Conselho Estadual de Educação aqui mesmo do Ceará, que nessa resolução ele fala sobre a necessidade de nós implantarmos nas escolas o conceito de educação midiática e educação digital. Então, esse processo de desintoxicação, ele não precisa ser somente pela família. Ele pode ser costurado ali pela escola num processo de alfabetização digital mesmo, para eles entenderem o uso consciente, quanto tempo se deve utilizar, como deve utilizar, e aí o contexto ele vai se ampliando, até mesmo orientando sobre fake news e etc. Mas esse processo de desintoxicação digital, ele não é um processo fácil, exatamente porque nós estamos lidando com um vilão que tem um poder invisível muito forte, que é o celular. Então ele é muito mais atrativo, ele é muito mais gostoso, a gente consegue ficar muito mais confortável. Inclusive saiu uma pesquisa nessa semana do Instituto Alana sobre jovens. E nessa pesquisa foi detectado que 50% dos jovens alegam passar mais tempo do que deveriam nas telas. E um dado curioso que eu observei e que está sendo muito divulgado é que 63% desses jovens se sentem felizes estando com o celular. Então, é uma carga horária, nós temos um número pequeno, mas preocupante, de ali 15% dos jovens que passam 8 horas por dia no celular. Então, é um tempo considerável, uma carga horária de trabalho. Então, para você trazer esse aluno, essa criança, esse jovem para o centro inteiro, para a escola, é um desafio que precisa de dar as mãos, a escola e a família, porque você passa 30 dias, de alguma forma, com uma flexibilidade maior, e aí quando você retorna, alguns com carga horária ali de 4, 5 horas, outro tempo integral que passa o dia todo na escola, e aí o aluno se vê totalmente desestabilizado porque ele perde essa rotina. Então, é nosso dever enquanto escola criar estratégias para que eles consigam driblar e não sentir falta, eles vão sentir, mas que eles consigam construir uma rotina com atividades que sejam necessárias, que sejam atrativas e estimulantes também. E isso vai se repercutindo em casa. E aí a gente sempre monta uma cartilha para as famílias, com o passo a passo, com os horários, o que é que deve fazer, a questão da higiene do sono, até que horas eles podem utilizar o celular. Hoje nós temos um grande ganho porque na escola é proibido o uso do celular, então isso já nos favorece. Mas, de alguma forma, manter esses meninos concentrados durante todo o período da jornada é um grande desafio. Pois é, olha, você estava falando aí, né, nesse estudo, nessa pesquisa, 8 horas diárias. Gente, eu recebo relatório do meu celular, porque o celular fica mandando relatório, que eu uso o celular 6 horas por semana, né? E eu trabalho também com o celular. Aí você imagina uma criança, um adolescente que passa 8 horas diárias no celular. É uma carga horária muito grande. Ontem, né, eu estava lá no condomínio, enquanto os meus filhos estavam jogando futebol, eu observava uma rodinha de 5 adolescentes sentados no parquinho, cada um com o seu celular. 5 adolescentes, amigos, eles não conversavam, né? Estava cada um no seu celular, esperando o horário deles do jogo, mas cada um ali, eu fiquei nessa reflexão, gente, onde que a gente vai parar? As pessoas não conversam, porque nós adultos
damos tudo para conseguir ter um tempo de encontrar com os amigos para bater um papo, né? Se eles soubessem como isso é valioso, esse tempo que eles têm de falar do olho no olho, do contato é valioso e depois eles vão sentir tanta falta, né? Isso afeta muito, Fernanda, a saúde mental e se nós fizermos um recorte rápido, nós temos um cenário. Porém, o que nos preocupa não é o cenário imediato. O que nos preocupa é o cenário a longo prazo. Porque esse mesmo adolescente que está conectado demais com as redes sociais e desconectado nas relações, vai ser o profissional que vai nos atender na medicina, vai ser o profissional que vai nos atender na psicologia, vai ser o enfermeiro. Então, o senso, o tato, a sensibilidade, a perspicácia do ser humano, ela vai se perdendo, né? Tanto é que a OMS já alertou que essa geração de agora é a geração da solidão, porque eles preferem essa individualidade. Temos visto muitos casos de adoecimento de jovens, até mesmo chegando aí a vias de fato, mas é algo que precisa ser revisto num contexto mais global, porque sozinho a escola não consegue e a família também sozinha não consegue. Por isso que é importante essa parceria, para que eles percebam. Hoje nós temos uma disciplina obrigatória que se chama habilidades socioemocionais, exatamente para ensinar a esses jovens não só a lidar com esses desafios, mas trabalhar autoconhecimento, autorregulação, que fazer com que eles tenham um pouco mais de liderança, de protagonismo, de fala, porque a gente sabe que quando a gente sai do terceiro ano, que chega na universidade, nós somos meio que atropelados, não só pelas necessidades burocráticas, mas pela necessidade de sobreviver àquela selva de pedra. Então, é cada vez mais comum alguns pais de família nos procurarem, porque você não coloca uma faculdade, porque não querem que os filhos saiam daquele contexto. E aí eu digo, não, eles precisam voar, eles precisam crescer, eles precisam de outros desafios, eles precisam conhecer outros problemas que não sejam aqui. Então, é esse tipo de jovem que, se nós não fizermos algo agora, eles irão fazer as nossas cirurgias, nossas terapias, construir nossas casas, fisioterapeutas. Isso nos preocupa muito porque a população está envelhecendo muito e aí nós teremos uma demanda muito alta. E eu acredito que o papel desse nosso momento é justamente alertar as famílias e as escolas para a saúde e bem-estar desses jovens e dessas crianças e entender que eu não consigo construir um jovem em 3 anos, que é o que a gente espera. É algo que precisa ser construído ali na infância. A Lia Luft tem uma frase muito linda, que ela diz que a infância é um chão que a gente sempre pisa. E, de fato, se nós não tivermos ali na infância um contexto muito fértil para trabalhar isso, eu vou ter, possivelmente, uma tendência a um jovem problemático, com alguma questão. Então, é realmente desafiador. E aí, para a gente encerrar aqui o nosso momento, né? Eu sei que a gente já está aí na segunda semana de aulas. Se você não conseguiu fazer esse momento gradual de desintoxicação ainda nas férias, lá em casa a gente foi fazendo isso, né? Já alertando, ó, tá voltando, vai voltar, faltam tantos dias, tira o celular agora só são tanto tempo, diminui o tempo, né? Para que eles não sentissem esse baque. Como que faz isso de uma maneira menos estressante? Eu tenho falado muito sobre o poder que a família tem. E eu tenho repetido várias vezes que nós temos 2 caminhos. Um caminho do diálogo, um caminho da conversa, um caminho da conscientização, um caminho de mostrar realmente como eles devem agir. Mas existe um caminho que não pode ser abandonado, que é o caminho
da imposição da família, da hierarquia. Tem que ser assim, o horário vai ser esse, as limitações são essas. Eles precisam ser frustrados, eles precisam ser proibidos. Nós fomos e a gente sabe o poder do não. Eles precisam também experimentar isso. Então, é bacana uma regra de transição, vai diminuindo gradualmente, mas chega ali um momento que, não é proibido, acabou, e a família se coloca nessa posição realmente de comando. E as crianças precisam entender isso. E a infância é o espaço onde a gente constrói isso através de rotina e disciplina.